vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Depois dessa pausa prolongada, resolvi gravar com as minhas filhas, porque elas têm muita coisa pra contar pra vocês, papais e mamães e filhos também, que estão vindo pra cá. Nós chegamos aqui quando elas tinham 10 anos de idade, hoje elas são com 14. E aí eu fiz uma pesquisa lá no Instagram. Aproveita e já me segue aqui, ó. Tá aqui o meu perfil do Instagram. Perguntaram, na verdade, coisas sobre elas e eu tô aqui com as perguntinhas de vocês pra fazer pra elas. Combinado? Responder. Isso. Se apresentem aí, por favor. Quem começa? Eu. Meu nome é Alana. Meu nome é Raíssa. Então, vamos começar a primeira pergunta. Estão preparadas? Eu acho que sim. Sim. Você está. Você nasceu Sim, preparada. Eu nasci preparada. Então, vamos lá. Primeira pergunta, tem duas seguidoras que mandaram a mesma pergunta, então eu vou citar as duas aqui, tá? Então, a Prica Fanny e a Rebeca Dias fizeram a mesma perguntinha sobre a adaptação de vocês na escola. E também amigos, como que foi esse processo de fazer amizade? É sempre normal, é difícil fazer amigos, mas a gente vai um pouco conhecendo eles, a gente vai se socializando e falando um pouco. E isso que ajuda muito é quando você é estrangeiro e os amigos quiseram ajudar a gente com a língua, então a gente virou amigo deles. Sempre quando alguém estende a mão, fica mais fácil, né? Então, muitas pessoas acabam se colocando no lugar do aluno que tá vindo, do estrangeiro, né? E tenta ajudar de alguma forma. Então, isso é muito legal também, né, Raíssa? Exato. Raíssa tem alguma coisa para dizer sobre esse assunto da adaptação? Foi um pouco difícil fazer amigos, mas tem pessoas legais também lá, tem muitas pessoas estrangeiras, muitas, tipo. O que foi mais difícil pra vocês? A língua, a saudade de casa? No comecinho, lembrem lá quando a gente tava lá em Suzy, quando a gente chegou. O que vocês sentiram mais dificuldade na escola? Acho que o principal mesmo é a língua, né? É difícil você não saber nada, vir zerado aqui, nenhum curso a gente não fez, nada, né? E vocês pegaram uma turma que falava alemão, É verdade. não era nem italiano. Então, como que foi isso pra vocês? Essa primeira experiência, o primeiro impacto que vocês tiveram, assim, primeiro contato com a escola? Pra mim foi a língua que é mais difícil, porque tinha sempre professores, tipo, vai isso aqui, dando exercícios toda hora mais fáceis pra mim, o básico, assim. Então eu conseguia aprender rápido o alemão e o italiano. Mas uma coisa que foi difícil, não é nem fazer amigos, que amigos eu tinha a classe inteira lá de amigos. É verdade, Mas todos eles se prontificaram em ajudar, foram muito receptivos, todos eles. Tá fazendo sucesso lá no corredor. Foi mais aguentar essa nostalgia, saudades da família que estão lá longe. E a gente só, tipo, porque tinha só nós quatro aqui, foi difícil, porque a saudade, ela é um pouco complicada. Pra você também, você concorda? Sim, eu concordo, porque amigos já, toda a classe, toda a escola pode ser. A língua foi fácil, porque a gente aprendeu rapidinho. É verdade. Pra criança sempre é fácil, né? Vocês eram mais novinhos, inclusive. Então, elas tinham também assessoria, né? A escola busca sempre um recurso de um mediador cultural pra ajudar nessa inserção na escola. Então, pra elas foi bem mais fácil, né? Foi bem legal a época de Suzy. São muito atenciosos com as crianças recém-chegadas. Parabéns. Isso mesmo. Vamos para a segunda pergunta, da Andresa. Beijo, Andresa. Meninas, vocês acham o ensino na Itália mais difícil que no Brasil? Não, depende se você é estrangeiro ou italiano, mas no nosso caso é estrangeiro, né? Então, não foi difícil porque tinha, digamos, quase 24 horas pessoas ajudando a gente com tipo, que nem o Suzy. Eles estavam toda hora com a gente, ensinando número, ensinando gramática, etc. Eu vou falando pra vocês também, vou complementando as questões, porque eu vou lembrando também daquilo que a gente vivenciou juntas, né? Então, eu como mãe, eu dou o meu parecer. Eu vi assim que além das horas normais que elas teriam que fazer na grade curricular delas, tinham aulas à tarde, extracurriculares, para aprender especificamente as línguas, né, italiano e alemão. Então isso ajudou bastante. E não era cobrado nada, nem mensalidade, nada foi cobrado. Então isso eu achei muito interessante. Financeiramente também. É verdade. Ainda mais você que tá chegando e tá com as economias contadas muitas vezes. E isso foi muito, muito bom. Primeiras coisas que você precisa fazer ou aprender é a língua. Sim. E também ter um lugar onde ficar, né? Sim. Exatamente. O Thor. Calma aí, Thor. Calma aí. Outra questão sobre o ensino, eu vi diferença também nas disciplinas, né? Principalmente em matemática. Eles fazem um método bem tradicional, é bem diferente do método de tabuada, por exemplo, do Brasil. Eu acho até mais simples se a gente tentar entender essa questão. Eu acho que até a escola mesmo, até a escola lá em Suzy nos pediu o material que elas usavam antes, né, de virem pra cá, pra dar uma analisada como é que era o sistema da matemática, como que funcionava a lógica matemática no Brasil, porque pra eles era meio
era um caminho um pouquinho mais difícil que o Brasil pega pra aprender matemática. Então, a próxima perguntinha é da Edclaire Bonesso. Obrigada, Ed. Um beijo pra vocês. Eles estão vindo pra cá, até inclusive com o netinho, que tem a mesma idade de vocês, meninas. Então, vai muitas dicas aí agora. Se preparem, pessoal. Então, ela perguntou o seguinte: como está sendo a escola nessa faixa etária de vocês, meninas, de 14 anos, tá? E ela quer saber realmente como é aqui. Então, vocês contem tudo, meninas. Foi isso que ela Tem Uma prova final. Uma prova final. Que tem que fazer, tipo... É isso que mais pesa um pouquinho agora nessa faixa delas. Que elas têm o exame de maturidade, é isso, né? Que é pra elas passarem um nível a mais elevado. Um level up. No ensino. É como se elas estivessem se preparando pra fazer um vestibular. Elas vão ter que defender praticamente um trabalho, né? Como se fosse uma tese. E vão ter que explanar um pouco, se aprofundar num assunto que elas saibam. Italiano, alemão e inglês. Isso. Que elas vão fazer essa prova em julho. Então elas têm que abordar um tema que elas gostem mais, que elas já tenham uma facilidade de explicar e falar nesses 3 idiomas e fazer também por escrito, certo? E daí eles vão avaliar quanto tempo que vai durar mais ou menos? Uns 15 minutos. 15 minutos. É que, tipo, os 10 minutos é pra você falar. E os 5 minutos Eles vão perguntar. Então tem que estudar. Então, a partir do momento que elas passarem nessas provas, né, nesse exame, elas já vão estar aptas a fazer um curso de gráfica, certo? Web design também, é isso? E elas já foram matriculadas, inclusive, até em janeiro era a data final para fazer a matrícula para essa outra escola. Então, assim, antes mesmo que você faça, né, no caso o aluno faça esse exame, ele precisa ser matriculado já para garantir a vaga para essa outra escola que vai graduar ele no nível profissionalizante. Então ele vai escolher aquilo que ele se dá bem, no caso as meninas amam desenhar, certo, meninas? E no caso é o que elas mais se identificaram foi com esse curso, porque elas já fizeram também um estágio ano passado, já para testar as aptidões delas para escolher o curso em que elas vão entrar depois que elas passarem na prova. Aí já vocês, já vai passar? Vai sim, eu tenho certeza que vão. Então, o que mais que vocês veem nessa faixa? Assim, o que mudou do tempo que vocês chegaram para agora em relação à escola, ao comportamento dos alunos? Eu quero que vocês deem uma opinião bem aberta, assim, pro... Essa é a cara, tá reflexão. Bom, A hora que vocês vão falar isso. Tá complicada, porque adolescentes de 14 ou 13 anos já estão namorando e estão saindo... Porque eu fui educada de uma maneira um pouco mais rígida e assim mesmo. Porque é diferente mesmo. Estão mais avançados do que a idade permitiria, é isso. Obviamente, os pais muitas vezes não acompanham, não veem o que o filho está fazendo. E geralmente isso você vê mais os estrangeiros fazendo ou os italianos? O que você acha que é mais liberal, assim? Italianos. Eu acho italianos. E também alguns estrangeiros, porque os italianos, eles influenciaram os estrangeiros a ser como eles, digamos, fazer o que quiser. Mas eu acho que isso vai também muito da mentalidade, né? Digamos, depende de como que foi a criação já no Brasil, qual que é a raiz, né, de tudo isso aí. Se não tem uma educação mais firme, aí quando você vai para um outro país com a tua família, você se depara com tantas coisas boas e ruins, então tem que saber filtrar isso. E aí que tá o papel dos pais na educação, né, para saber orientar os filhos nesses momentos em que as coisas ruins aparecem, né, como lidar com elas. E se você tem um ensino firme em casa, que nem as minhas filhas, eu vejo que elas são muito firmes. O que é errado, elas já falam que não na lata. Então não tem meio termo, eu acho que pra coisa ruim, você tem que cortar o mal pela raiz. É isso que eu penso, né? Então, graças a Deus, as minhas filhas são uns amores. Obrigada, mãe. E você também tem que ser muito forte, digamos, pra conseguir dizer não a essas pessoas, porque tem algumas bem erradas, então você tem que evitar. Exatamente. Pode ser o mais incrível ou gentil que pareça essa pessoa, você tem que cortar a amizade se você souber que ela faz alguma coisa errada e você não quer se intrometer ali. Então... eu já contei com algumas pessoas assim, né? Mas eu cortei. Eu acho que as pessoas são muito diferentes umas das outras. Exato. É difícil manter uma constância nisso, em relação à amizade. Mas você tem que respeitar, a pessoa tem que respeitar o teu limite e não tentar influenciar para o mau caminho, porque geralmente é o mau caminho que leva, que puxa, né? Então a gente tem que manter nossa integridade para que a gente não se desvie do caminho certo, né? Tentar focar naquilo que a gente se propôs a fazer vindo para cá. Depende do que a pessoa quer fazer, você tem que pelo menos poder respeitar, mas não seguir o que ela tá falando. Exatamente. E deixar claro também que você tem uma opinião contrária, né? Mas sem precisar brigar, confrontar.
A questão do bullying, meninos, até vamos falar sobre isso, né? O que vocês acham que eles já fizeram com vocês ou não? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, achei interessante agora falar. Então, bullying, uma coisa que pelo menos alguém de vocês aí já provou, Ou já conhece passou, alguém, conhece alguém que faz bullying com outra pessoa. Ó, como eu sofria bullying também. Só que um pouco na Itália, um pouco no Brasil, né? Não dá pra fugir de algumas pessoas que são ruins. Só que a gente tem que só conviver e tentar evitar elas. Mas quando no Brasil, eu protegia as pessoas do bullying. Então nós duas a gente era conhecida como As defensoras. Anti-bullying. Exatamente. Mas assim, pra vocês aqui, no caso, quando a gente chegou em Siusi, vocês foram super bem recebidas. Depois a gente foi pra Verona. O que vocês dizem sobre Verona? A gente encontrou também um brasileiro. Não. É verdade. Uma Uma das escolas em Verona a gente encontrou um aluno brasileiro. das escolas que a gente frequentou, nós duas, era um pouco mais difícil de conviver com os outros, porque as pessoas, elas não estavam boas com os estrangeiros, né? Não davam espaço. É isso? Então daí que nem aquela coisa clássica de bullying, etc. Que você não é aceitado pelos outros e você fica no cantinho, então você fica sozinho. Sim. Mas tinha uma amiga lá que vocês fizeram nesse meio, né? Sempre tem, além dos estrangeiros, outros alunos passando pela mesma dificuldade e esses alunos acabam se unindo, né? Porque eles acabam tendo empatia, porque se você sofre algum tipo de preconceito, você consegue entender o outro lado, mesmo que não seja da mesma origem que você, mesma nacionalidade, você se coloca no lado da pessoa também, né? Nossa, ele tá sentindo a mesma coisa que eu. Então, nisso você acaba se unindo com outras pessoas. Eu acho que é uma maneira de você evoluir. Na escola você tem que sempre tentar evoluir, tanto as notas quanto a socialização. Eu acho que são tantas questões que poderiam ser tratadas aqui, né? Mas assim, aí elas fizeram amizade com uma menina romena, né? Isso, até o momento da gente vir pra cá, em Bolzano. E em Bolzano, o que vocês dizem sobre as escolas aqui? Quer dizer, vocês estão só em uma escola até agora, não fizeram essa alteração ainda. Mas nessa escola que vocês estão hoje, qual que foi a evolução do tempo que a gente chegou aqui em Bolzano, que já faz 2 anos? Então a gente socializou mais, né? Mesmo porque vocês já tinham aprendido a língua, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, como elas já sabiam a língua, conseguiram arranjar mais amizades, né? E ainda tem um monte de estrangeiro lá, Sim, lá nessa escola que a gente tá frequentando agora. E sempre tem essa coisa de bullying, né? Com os estrangeiros, etc. E a gente, de novo, coisa anti-bullying, a gente, de novo, queria proteger e ser amigo dessas pessoas que sofrem bullying. Então é da personalidade delas, né? Exatamente, tipo, a gente não consegue elas não gostam de injustiça, coisas assim. E eu sempre oriento as meninas, a primeira coisa a gente a se fazer é falar com o professor, o responsável, o diretor, seja quem for, e possa solucionar de imediato a situação. Se não, tem a minha intervenção no caso. Porque eu vejo que aqui na escola, essa escola de Bolzano, se acontece algum problema nesse nível, os professores não se metem, a diretoria não se mete, ninguém me liga falando nada, quem chega contando são elas. Então, eu acho isso errado, por uma questão, não sei se eles acham que é pela independência do adolescente, que ele tem que saber resolver as suas próprias questões, mas eu acho que quando chegar a parte de agressão física, não aconteceu, gente, tá? Não se assustem. Eu só tô falando assim que pode acontecer, né? A gente tem que estar ciente disso, porque implicância diária e tudo, aquela coisa chata, vai que uma hora você acaba, né, se excedendo. Eu falo para as meninas se conterem sempre. E ficar em silêncio, se isolar, que seja, então, por um momento, se afastar, não se isolar. Se afastar quando acontecem essas coisas e recorrer a um adulto, né? Alguém que possa entender o que está acontecendo e dar uma certa punição para a pessoa que está ali provocando, né? Porque também ficar passando a mão na cabeça não dá, eu já sou bem contra. Então, quando eu falo pro professor, então... Ele intervém com mais facilidade, né? Mais facilidade, Porque geralmente as meninas são mais comportadas, assim, então, por isso... os professores até já me elogiaram pela criação que eu dei a elas e já elogiaram elas também por elas serem assim, né? A conduta delas. Não adianta, às vezes, os pais se esforçam ao máximo para dar melhor educação e os filhos também não obedecem. Então, vai muito da personalidade do filho também. Exato. É isso. Vamos para a próxima pergunta. É da Tia Thay. Tia Thay. A minha irmã, participando aqui. Então, ela perguntou como são os adolescentes aí na Itália. Ok, os adolescentes. No modo geral, fora da escola, nos lugares assim. em geral, o que vocês acham deles? Eles são independentes, mas de uma maneira deles. De maneira deles que
não é muito boa. Mas, Um pouco diferente, não. é É diferente. diferente. Tentar entender, né? Mas não necessariamente ir pelo mesmo caminho. Mas eles ficam. O tipo de independência deles é diferente. Não é aquela independência tipo, eu sou responsável, eu consigo fazer as coisas certinho. Não, aquela independência infantil que você não consegue controlar ela e você fica perdido. Meio rebelde. Rebelde. É. Rebelde. Vamos para a última pergunta da Aline. Como vocês se divertem nesta idade? No Brasil, eles gostam de cinema, shopping, etc. O que vocês gostam de fazer, meninas? Eu sei, eu posso parecer um pouco antissocial, mas eu sou bem social. Ó, não sei se vocês sabem essa palavra. Otaku, né? Ser fã de anime ou cultura japonesa, como sou eu e a Raíssa. Vocês começaram isso no Brasil? No Brasil a gente Brasil. fica um pouquinho assim, nossa, gosta daquela música japonesa. Ela tem esse interesse pela cultura em geral japonesa, e mais especificamente animes e mangás. Exatamente. Então, por isso que elas estão indo para essa área gráfica, web design, elas vão aprimorar os desenhos delas, né? Quem sabe um dia vão pro Japão fazer um estágio. Yes! É interessante porque a gente aqui na Itália parece que aflorou mais esse sonho de ir pro Japão. É interessante, né? E o que mais que vocês gostam? Vocês gostam de shopping? Gostam de ir ao parque? Olha, falando por vocês, vão lembrando. Eu gosto de passear com os amigos, né, como todo mundo gosta, né? Ir em loja de otaku. De anime, é muito legal. Também. Também de videogame, né? A sorveteria. Porque Cerveja de lata daqui é top. Restaurantes, assim, com os amigos em aniversário, muito bom. É muito bom. Gente, agora ela já tem uma amiga bem, assim, firme, né? Até eu sou amiga da mãe dela. Então, acabou que eu também me socializei mais por essa amizade bonita delas, né? Beijo, Então, Lara! Beijo! Ô, Tione Lara, ela entende português, É verdade. porque ela Ela é gosta muito boa. muito da língua portuguesa. Isso é interessante também, né? Então, não é só a gente que aprende com eles também têm algo pra aprender com a gente. Então, muita coisa ela consegue entender do que a gente tá conversando. Com certeza, se ela assistir esse vídeo aqui, ela vai saber. Ela vai entender tudo. Ela já aprendeu tudo, básico e tudo, já sabe. Exatamente. Se vocês quiserem um vídeo com a Lara, eu chamo ela aqui e a gente faz um vídeo, nós 4 juntas. Só deixem nos comentários aí, tá? Se vocês querem conhecer a amiga italiana das meninas. Então, agora já saem mais, já tem um pouquinho dessa liberdade, mas eu sempre falo, meninas, tá o horário em casa. Elas levam o celular e a gente se fala se precisar, né? Leva a chave, leva. Cada uma tem essa chave, cada uma tem o seu celular, que ganharam faz pouco tempo, né? Final do ano passado, que eu achei mais interessante, agora que elas já têm uma certa maturidade, né? Não maduras ainda, mas pra ter um celular, então, só o ano passado. de responsabilidade. O pessoal que tá vindo pra cá, qual é a dica que vocês dão, assim, pros adolescentes e pros pais, de repente? Ok, para os adolescentes, respeitem seus pais. De Exato. qualquer maneira, se eles estiverem errado ou certo, você tem que obedecer. Seja responsável e Tenta de tudo pra ser certo e legal. Ou não, tô brincando. Seja esforçado. Você tem que se esforçar e nunca desistir do que você quer ser quando Seus você sonhos. seus sonhos, exatamente. Então isso vale tanto para as pessoas que estão vindo pra cá, os pais também. Vocês tentem entender o lado dos filhos também. Muitas vezes quando eles precisam, muitas vezes quando eles estão um pouco mais rebeldes, tenta ver, conversar, o que tá acontecendo? Tem algum problema na escola? Eu posso tentar te ajudar? Estenda a tua mão, sabe? É muito fácil a gente só colocar a culpa nos filhos. Tá indo mal na escola, você não estuda, você não faz isso. Gente, não façam isso com os filhos. Vocês têm que buscar entender por que eles estão assim. A forma mais eficaz de você conseguir se aproximar dos seus filhos é conversando, entendendo, se colocando no lugar deles, tá? Então, não é fácil toda essa mudança pra elas. Com certeza não foi, elas são guerreiras. Eu admiro muito minhas filhas por causa disso. E não se achem. Espero muito ter ajudado. As meninas foram super sinceras. Eu também, como sempre, a gente tenta buscar sempre a sinceridade na medida do possível, né? Porque nem sempre é fácil lidar com certos assuntos. Mas estamos aqui pra ajudar vocês, tá certo? Um beijo grande, se inscreva no canal, Deixa aquele like. deixa o like, ative o sininho de notificação e vamos que vamos, pessoal. Um beijão. Obrigada. Tchau. Beijo, gente! Até o próximo vídeo. Exato!